Dessa vez eu vou começar agradecendo. Muito obrigado a todos vocês pelos likes, pelos comentários, pelo engajamento, pelos elogios, feedbacks e críticas que vocês têm deixado nos nossos vídeos de perguntas e respostas. Então eu trouxe mais 5 e um bônus para você nesse vídeo. Vou responder essas dúvidas todas e não se esquece de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos, porque eu tô sempre aqui respondendo as suas dúvidas. Então se você tem dúvidas sobre fundo imobiliário e tá precisando de uma ajudinha, deixa nos comentários abaixo que eu respondo no próximo vídeo. Mas eu só vou responder quem for inscrito. Se você não for inscrito, eu não vou responder sua pergunta de propósito. Então se inscreve no canal e deixa o like. Pergunta número 1. Posso aposentar com apenas 4 fundos imobiliários de papel? Pode, mas você tem que entender os riscos disso. Quando a gente pensa em aposentadoria, a gente está pensando em viver de uma renda passiva, em teoria, e que ela consiga nos sustentar durante todo o período que a gente estiver aposentado. Então a gente não pode correr certos riscos. A gente não pode ter um mês com a renda que a gente precisa e num mês faltar dinheiro. A gente precisa de uma constância, a gente precisa de uma estabilidade e uma segurança. Então a diversificação vai te ajudar muito com isso. Se você só investir em fundo de papel, 4, por exemplo, você vai estar muito concentrado. Se der problema com um deles, é mais ou menos 25% do seu patrimônio que vai ser afetado. Isso pode afetar a sua renda, isso pode faltar dinheiro para você durante a sua aposentadoria. E se você não tiver outras fontes de renda, de onde você vai tirar o dinheiro para suprir essa necessidade? Então você precisa se diversificar. Esse é um ponto. O outro ponto é que você mencionou só fundo de papel. O fundo de papel, ele tem uma característica onde o rendimento ele já vem com uma parcela de inflação ali embutida. Ele não é que nem o fundo de tijolo que o patrimônio valoriza por si só, em tese a inflação ela é acumulada no patrimônio. Então se no fundo de papel o rendimento está com a inflação e você gasta todo o rendimento, em tese você está gastando inflação e você não está tendo o seu patrimônio corrigido, né? O seu poder de compra mantido no seu patrimônio naturalmente. E isso com o tempo, se você tiver muitos anos aposentado, isso pode fazer com que com o tempo você perca um pouco do poder de compra. Então 4 fundos de papel não é o ideal. Isso pode funcionar para algumas pessoas, caso essas pessoas tenham já um portfólio diversificado, mas se você tem uma concentração grande em fundos imobiliários, me soa muito pouco e eu colocaria fundos de tijolos por conta dessa questão da inflação para manter o seu poder de compra ao longo dos anos. Fundo de papel certamente é um excelente ativo e você deve ter na sua carteira, mas eu combinaria com fundos de tijolos também. Pergunta número 2. Por que fundos de lajes como o RBRP e o HGRE estão caindo tanto? Os fundos de lajes como um todo, eles ainda estão se recuperando do que a pandemia trouxe para eles, que foi muita vacância. Então ainda estão em recuperação. Alguns já recuperaram mais rápido, outros estão se recuperando lentamente, outros ainda estão com bastante dificuldade. Aí caso a caso, você precisa olhar cada um. Agora, falando especificamente do HGRE e do RBRP, o RBRP ele é um fundo que tem uma concentração bastante grande em um imóvel só, que é o River One, e ele ainda não foi alugado. Então ele está praticamente todo vazio, ele tem só um andar lá alugado e a RMG, que é a renda garantida que tem daquele imóvel mesmo vazio, vai até outubro. Então se passar outubro desse ano e não alugar nada, a renda do fundo deve cair. Deve cair ainda aproximadamente aí uns 20 centavos. Então as pessoas potencialmente estão precificando essa queda, já que eu estou gravando esse vídeo em julho e outubro está logo aí. Então é pouco tempo para o fundo conseguir fazer a alocação total desse imóvel para manter a renda dele. Então o mercado potencialmente está precificando uma grande vacância que vai acontecer mais para o fim do ano. A vacância financeira, né? Porque a vacância física já existe. Já no caso do HGRE, ele já é um fundo que já há muito tempo tem os desafios dele, então não é novidade que ele tem um imóvel com vacância de 100%. Foi estratégia do fundo em adquirir o imóvel dessa forma, reformá-lo e ainda está terminando as obras para depois alugá-lo. Então essa parte todo mundo já deveria saber. Mas, recentemente, nos seus últimos 2 relatórios gerenciais, ele informou algumas novas dificuldades. Então isso provavelmente fez com que o mercado voltasse atrás, reagisse e precificasse o fundo de uma outra forma, considerando esses novos riscos. Então já recomendo que você dê uma olhada nesses últimos 2 relatórios para você entender tudo certinho. E só para resumir para vocês, isso inclui vacância, inclui ordem de despejo, né, ação de despejo, também renegociações de contratos. Então são alguns pontos importantes de atenção. Então vale a pena vocês darem uma olhada nesses relatórios gerenciais. A terceira pergunta, qual o melhor fundo imobiliário para iniciante? E eu já te digo aqui que, na minha opinião, não existe o melhor fundo imobiliário. Cada investidor, cada estratégia, cada perfil pode ter um fundo mais adequado do que outro, mas não vai existir o melhor. E também, durante todo o tempo de investimento, pode ser que em alguns momentos ele seja muito melhor que outros. Então, o próprio fundo pode também ter alteração no seu desempenho. Então, não existe melhor, vamos começar assim. Mas, para os iniciantes, existem alguns fundos que têm perfis mais interessantes.
Então você começar por um fundo de fundos, por exemplo, que é um fundo já naturalmente diversificado, pode fazer sentido para você. Você olhar fundos que já têm uma gama de imóveis muito maior, ou seja, um portfólio grande, na casa dos bilhões, diversificado, vários imóveis, vários inquilinos, potencialmente várias regiões, isso também é um fundo interessante para iniciante, porque já é um fundo que traz segurança logo de largada. Para dar um contraste, se você investir em fundos pequenos, que só tem um imóvel, um inquilino, ou pouquíssimos imóveis, pouquíssimos inquilinos, uma concentração muito grande, se acontecer alguma coisa, o impacto é muito grande também. E isso não é interessante para o iniciante, porque o iniciante está aprendendo ainda. Se ele está aprendendo, possivelmente ele não consegue lidar com essas oscilações, variações e impactos. Então o que ele deve buscar são coisas mais tranquilas, estáveis, uma segurança maior, um risco menor. Esse é o tipo de fundo que ele deve buscar. Então, FOF pode ser interessante, fundos de tijolos bem diversificados, fundos de papel com bastante patrimônio, um patrimônio grande, podem ser interessantes. Inclusive, se você precisa de ajuda para selecionar fundos imobiliários, a gente tem esse serviço aqui na Suno. A gente tem uma carteira recomendada com mais de 20 ativos para você escolher e tem as nossas análises de cada um deles. Vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer. Eu tenho certeza que pode ajudar bastante na sua jornada de investimento. Pergunta número 4. Como definir objetivamente o que é um fundo imobiliário de papel? High grade, high yield, middle risk? E eu vou te dizer que objetivamente não tem como você fazer isso. Porque você vai precisar sentar, você vai precisar pegar relatório gerencial e você vai precisar ler. Não dá para você bater o olho e já julgar. Porque existem fundos que têm um perfil high yield no sentido de dar retornos mais altos, mas não necessariamente ele vai ter um risco maior. Então quando você fala high yield, popularmente as pessoas já entendem que é um fundo arriscado com alto retorno. Mas nem sempre essa relação é de 1 para 1, nem sempre é dessa forma. Então você precisa sentar e estudar. Mas só para você ter uma ideia, a taxa é o seu primeiro ponto de partida. Então se você vê taxas muito altas, potencialmente é um high yield. Taxas muito baixas, potencialmente é um high grade. Você vê um misto, potencialmente é um middle risk. Essa fórmula vai funcionar para todos? Não, não vai funcionar para todos. Mas já te dá um ponto de partida para você estudar. Dali, passando das taxas, você pode olhar o que é o CRI que ele está investindo. Qual setor? Existem setores mais arriscados que potencialmente estão nos high yields, setores menos arriscados que potencialmente estão nos high grades e se tiver uma mistura, é um middle risk. Então, na verdade, não tem como você fazer isso de forma objetiva. Você pode ter uma noção rapidamente, mas você precisa sentar, estudar e entender de fato o portfólio do fundo. Pergunta número 5. A compensação de lucros e prejuízos pode ser feita até quando? Então, quando você vende fundos imobiliários com lucro, você precisa recolher imposto. Quando você vende com prejuízo, você pode usar esse valor para abater de um lucro futuro para você não pagar imposto. É uma mecânica, funciona dessa forma. Só que se eu vender cotas nesse mês, tive prejuízo, até quando eu posso segurar esse prejuízo para compensar em um lucro futuro? A resposta é que você pode segurar para sempre. Então, se você teve prejuízo, terminou o mês com prejuízo, anota esse valor para não esquecer e um dia, se você tiver um lucro com outras vendas, você pode abater. Mas aqui vem uma observação bastante importante. Se você virar o ano, passar o ano com prejuízo acumulado, você não pode esquecer de incluir isso na sua declaração do imposto de renda. Se você esquecer e eventualmente você abater esse valor de um lucro futuro, a Receita vai olhar aquilo e vai achar que você está tentando burlar o sistema e está devendo imposto. Só que se você tivesse declarado direitinho, a Receita ia ver, não, ele tinha prejuízo, ele pode fazer isso, tá tudo certo. Então você pode acumular até quando você quiser para você poder abater, mas não esquece de, se virar o ano, você inclui na sua declaração. E sexta pergunta, uma pergunta bônus que foi enviada para a gente por um assinante, eu achei bastante pertinente trazer aqui, porque é para explicar um pouco de como funciona um componente da nossa assinatura e também mostrar para vocês que ainda não conhecem uma ferramenta muito útil que a gente tem para os assinantes. A pergunta é, assinei a Sunofis, posso alterar minha carteira e seguir a carteira recomendada? A carteira recomendada, ela tá lá justamente para isso, justamente para você seguir, justamente para você ver nossas análises e fazer o seu investimento baseado nas nossas recomendações. Tem gente que gosta de ter uma liberdade maior, ou seja, só seguir algumas recomendações e tomar as suas próprias liberdades. Tem gente que gosta de seguir 100%. Isso fica ao seu critério. Ambas estratégias funcionam. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês é sobre a ordem de investimento. Qual fundo eu compro, como que eu decido para onde vai o meu dinheiro. Se você entrar na nossa plataforma e ir na parte de carteira recomendada, muitas das nossas carteiras possuem um ranking. Esse ranking é justamente o que vai nortear os seus aportes. Então, o que tiver mais para cima no ranking indica a melhor oportunidade naquele momento. E esse ranking vai sendo atualizado constantemente.
e as posições vão sendo trocadas. Em tese, as que estão mais para cima no ranking são as mais interessantes, as mais para baixo, as menos interessantes. Então você consegue usar esse ranking para direcionar qual que é o seu novo aporte daquele mês. E todo mês que você for aportar, você pode conferir o ranking para ver se mudou alguma coisa ou não. Só não vai esquecer do balanceamento da sua carteira, porque pode acontecer de um ativo passar bastante tempo no topo do ranking e a gente não quer que você fique totalmente concentrado, porque isso vai aumentar o risco da sua carteira. Então, use o ranking para você se orientar, mas não esqueça do balanceamento da sua carteira. Então, se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa suas dúvidas aqui nos comentários para a gente pegar para um próximo vídeo, ativa o sininho para você não perder o próximo vídeo e a gente se vê na próxima.